Nova reforma da Previdência, agora para 2020, ao que tudo indica, parece ser inevitável essa reforma da Previdência. Com o coronavírus aí, ampliou o rombo da Previdência, o governo já está estudando uma mini reforma. Eu peço que você me acompanhe aqui, compartilhe essa informação nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. A recessão econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus deve aumentar aí o rombo da Previdência. Com isso, a equipe econômica já estuda uma possível reforma, uma mini reforma da Previdência. Para reduzir o impacto do coronavírus sobre a Previdência, a equipe do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, voltou a estudar uma proposta de reforma da Previdência no Brasil. A ideia é resgatar o regime de capitalização tão temido, deixado de lado aí, depois eu vou explicar no final porque as pessoas temem isso. Um formato em que cada trabalhador tem sua própria poupança e não só contribua aí com um fundo comum, como acontece hoje. O modelo em análise seria aplicado apenas à classe média e aos mais ricos, além de servir como um complemento ao atual regime chamado de repartição, em que contribuiria a existir, garantindo os subsídios aí às aposentadorias da população de menor renda. Uma das sugestões já levantadas foi a de que a capitalização valeria para quem ganha mais que 3 salários mínimos. Assim, quem ganha acima desse valor poderia participar dos dois sistemas, regime comum de repartição e capitalização, contribuindo sobre o que ultrapassar ali da linha de corte. O modelo de capitalização é um dos sonhos aí antigos do ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta inicial do programa na reforma da Previdência, aprovada em 2019, incluída aí no regime, mas foi derrubada pelo Congresso Nacional. Estudos indicam que se a capitalização fosse para todas as faixas de renda, menos dinheiro estaria no INSS, que banca hoje os benefícios de quem já se aposentou. Além disso, uma das preocupações dos deputados e senadores que votaram a reforma no ano passado era como ficaria aí a aposentadoria dos mais pobres, que tem alta rotatividade no mercado formal de trabalho e poderia não acumular o suficiente para o benefício. Com a coexistência entre o regime atual de repartição e a capitalização, técnicos do Ministério da Economia dizem acreditar que há uma margem maior para a aprovação da mudança do sistema de previdência do Brasil, mas as discussões internas da equipe econômica ainda estão em estágio inicial. Para você que já deixou o like no vídeo, é claro, você que sempre segue o canal, os assuntos, essa matéria foi publicada e eu vou deixar aqui na descrição para que você também acompanhe. A grande questão é o medo do abandono do INSS, as pessoas partiriam para um sistema de capitalização e como ficariam aqueles que já estão aposentados com mais de 3 salários dentro da Previdência Social e aqueles que ganham menos. Quem bancaria? O Estado? Quem pagaria por essa Previdência? Esse é o medo, que passasse a uma espécie de poupança e o INSS ficaria sem recursos no futuro. Vamos aguardar as novidades aqui, daí a necessidade de você ser inscrito e ativar o sininho das notificações, que assim como matérias como essa forem publicadas, essa aqui do brfinanças.yahoo.com, como eu disse, vou deixar aqui na descrição para você ler e tentar entender os números. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o rombo do regime geral de previdência social, sistema voltado aí aos trabalhadores do setor privado, ficou em 213,2 bilhões de reais. O montante equivale a 3% do produto interno bruto, tudo que é produzido no Brasil em 2019 para 2020. A lei orçamentária atual já previa uma dívida de 241, ou seja,
maior. Isso era antes da pandemia. Isso representa aí algo em torno de 3,1% do produto interno bruto, um percentual maior, isso antes da pandemia do coronavírus. Com o efeito aí da recessão ainda incalculável do novo coronavírus, somado ao aumento do desemprego e a falência das empresas, o rombo deve subir aí para cerca de 3,8% de tudo que é produzido dentro do país. O cálculo de uma pesquisadora aqui da Fundação Getúlio Vargas, da área de economia, a especialista leva em conta a queda na contribuição do mercado formal de trabalho em meio à expectativa do aumento do desemprego e também do informal pela contribuição aí dos autônomos, MEI, microempreendedores individuais. Mesmo em volume menor, dados aí oficiais do governo também indicam tendência da ampliação dessa dívida, desse rombo. No relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado em maio de 2020, o Ministério da Economia reduziu a estimativa de arrecadação do INSS nesse ano em 34 bilhões de reais. Com isso, sobre os efeitos iniciais da crise do coronavírus, o rombo do sistema chegaria a 276,5 bilhões, aumentando aí 15% em relação à previsão indicada inicialmente no orçamento. O aumento do rombo pede-se aí à economia, aos cofres públicos previstas aí com a reforma da Previdência. Infelizmente vai se perder 3,5 bilhões de reais que seriam economizados, mas o governo argumenta que o impacto da medida aumenta ao longo dos tempos e chegará ainda a 621 bilhões em uma década. Mesmo a projetada reforma aí das atividades econômicas em 2021, depois do baque sofrido nesse ano, não garante que as contribuições previdenciárias melhorarão aí o rombo da Previdência, se voltará a diminuir, segundo revelado por essa pesquisa. Infelizmente, o coronavírus é um problema mundial. Na questão do emprego, eles têm uma recuperação mais forte no setor informal do que no formal, ou seja, existe menos arrecadação. Informal, quando as pessoas não pagam o INSS, a tendência é que as pessoas trabalhem mais sem o INSS. O setor formal, carteira de trabalho ali assinada, dos empregos perdidos, pode demorar um pouco mais a se recuperar. Então, portanto, temos que estar unidos aqui nesse momento. A crise econômica que está impactando o planeta todo vem com tudo para piorar uma economia que foi feita com a reforma da Previdência de 2019. Infelizmente, é necessário, portanto, uma nova reforma da Previdência para 2020. Peço que você deixe aqui o seu comentário. É claro, o canal se baseia nisso. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Se não é inscrito, já se inscreve. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos discutir aqui, deixe seu comentário falando aqui sobre essa possível nova reforma da Previdência. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.